capítulo 1, e no versículo 14, como eu disse, eu estou com as anotações aqui meio. Eu quero que vocês escrevam aí no título, porque título não era nem para o pastor fazer, né? Quem escuta a mensagem já deve saber e já colocou o título. Quem foi feito a imagem do princípio? É uma pergunta. Quem foi feito a imagem no princípio? É a nossa leitura. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. No 26, o mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nosso Pai, abrimos a sua palavra e nós lemos essas grandezas que o Senhor deixou para nós. Saber que a sua igreja genuína, batizada com Espírito Santo, ela é a imagem do Senhor. Isso não foi nesses séculos que passaram, ou nesses 2000 anos, essa imagem estava em ti antes da fundação do mundo, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite a meditar, mas que não fique apenas na meditação aqui no culto nesta noite, mas que isto possa seguir os nossos dias, nossos passos, toda a nossa vida, até sermos chamados daqui. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, pode sentar, amados. Este assunto nos remete a uma posição, porque ninguém estará em Cristo. Quando falamos estar em Cristo, é quando Cristo está em você. E Cristo não está em nós, a não ser por um único meio, pelo batismo do Espírito Santo. Então, que quero dizer que quando Cristo está em nós, então ele trabalha dia após dia, formando a imagem dele em nós. Qual é a imagem? Não é uma imagem, lógico, fisionômica, física, mas a imagem da palavra, a imagem da sua glória, a imagem da sua santidade,
a imagem da graça, da misericórdia e do amor divino. Essa imagem vai sendo esculpida dia a dia, até que nós cheguemos à plena imagem de Cristo, que é a adoção de filho, falando em lugar do Pai. E para a gente, nesta noite, meditar sobre isto, vamos tomar aqui uma imagem, uma frase de um dos escultores mais famosos da história, e que o profeta, inspirado nele, pregou duas grandes mensagens, chamado obra-prima e a obra-prima de Deus, que foi Michelangelo. É uma história muito bonita esse homem. Então, depois que ele terminou a escultura de Moisés, aquilo estava tão identificado com a inspiração de Michelangelo, de quem seria e de quem era Moisés. A maneira que ele pensou. Quero dizer que eu conheço a imagem, estive do lado dela, no meu perfil ela está lá, quem tem o meu WhatsApp sabe que está no perfil. Eu fiquei do lado da imagem, e se eu subisse da altura da minha cabeça, não atingia a altura da imagem ainda. Ela tem aproximadamente 3,5 metros a 4 metros, porque tem uma base, ela está em cima. É uma réplica da imagem que está lá em Roma, de Michelangelo, quando ele esculpiu Moisés. E aquilo não foi um dia, não foi uma semana, nem um mês. Ele gastou quase toda a sua vida para fazer aquilo. Quase toda a vida ele investiu naquilo. Agora, eu parei para pensar. Deus estava no assunto porque temos duas grandes mensagens que o Mombrana pregou sobre esta imagem. Que quando Jesus foi golpeado na cruz, porque ele foi tão perfeito, o Senhor Jesus foi tão perfeito e guardou a palavra, desde a primeira letrinha da Bíblia até a última, a respeito dele, que Deus, o Pai, ficou tão extasiado que o golpeou na cruz e o matou, porque tinha uma sentença de morte para o Senhor. Sem a morte dele, nós não estaríamos vivos. A morte dele é a causa de estarmos aqui. A morte dele é a causa da nossa viva esperança de entrarmos na eternidade. A morte dele venceu todos os demônios e o inferno, e naquele dia que ele gritou, está consumado, a morte foi completamente banida. Então esse era o homem que nasceu de uma virgem. Portanto, que quero falar nesta noite que o Senhor Jesus, ele foi esculpido lá do profeta Isaías 53, você lê a história dele. Aí você vai ler no Salmo 22, para quem gosta de ler Salmos, você sabe que diz Salmo 22. Agora, o Senhor Jesus sabia que o Salmo 22 ia cumprir na vida dele. Ficou desfigurado, ele foi cuspido, foi rejeitado, ele foi abandonado, mas também estava escrito no Salmo 16 sobre ele, que a sua alma não ficaria no Hades,
e nem o seu filho veria a corrupção, que antes dele se corromper, ou seja, antes de uma célula ser quebrada pelo estado de decomposição do corpo, ele ressuscitou. Então ele sabia também que ele iria ressuscitar. E ele sabia também que a sua ressurreição ia trazer com ele todos aqueles que creram nele desde os dias de Abel. Sairia com ele naquela ressurreição. Agora, esperar a palavra se cumprir, esperar a palavra se manifestar, porque a palavra se manifesta exatamente no dia e na hora determinada por Deus, nem antes e nem depois. Por todos os caminhos que ele passou, ele sabia o porquê ele estava passando. Ele sabia por que ele tinha que ir em Samaria. Ele sabia por que ele tinha que ir lá em Jericó. Ele sabia de cada passo que ele dava. Ele não fazia nada sem que o Pai mostrasse a ele em visão o que ele deveria fazer. Por isto, ele foi perfeito. E se esse Cristo está dentro de nós, gerando, formando a imagem dele em nós, nós seremos tão perfeitos como ele é perfeito. Mas que eu quero dizer que estamos num tempo de muito desgastes. Um tempo, como se diz, que gira tudo ao contrário. Em vez de nós sermos favorecidos para crescer na vida espiritual, nós temos tudo contra. Se nós vermos as nossas crianças, e pelas quais eu oro todo dia, e me preocupo, é saber o ambiente que elas vão viver na escola, o ambiente que elas vão enfrentar no trabalho, quando começar a trabalhar. São ambientes hostis, difíceis, para um cristão viver a palavra neste dia aqui. Então, tudo gira ao contrário, desfavorece. E é por isso que nós vamos ser provados, porque esta prova é uma das ferramentas para o Senhor lapidar a sua imagem em nós. Qual é o religioso que está hoje tendo problema? Na escola, no trabalho, no que ele faz, nos seus negócios. Ele pode vender cachaça, azar de quem bebe, por aí afora, né? Entendeu? Ele pode fazer tudo aquilo que é ilícito, porque ele é só crente na igreja. Os seus negócios lá fora não tem nada a ver. Ser crente aqui na igreja e não ser lá fora seria o maior hipócrita que poderia estar num grupo de cristãos. Porque a nossa vida tem que ser vivida aqui, vivida lá, em nossos negócios, em nossos relacionamentos, em tudo Cristo tem que estar presente. Você não vai pedir licença, Senhor, eu vou entrar num ambiente agora que não serve para o Senhor, deixa eu entrar, depois eu volto, então vamos embora junto. Senhor, vou fazer um negócio aqui agora, que o Senhor não pode participar desse negócio, porque o Senhor é santo e perfeito. Então, vou fazer esse negócio ilícito aqui, depois eu volto, nós caminhamos juntos. A vida cristã não é isto. A vida cristã se vive, e nós não podemos viver a vida cristã a menos que Ele tome posse aqui dentro e dirija a nossa vida, dirija os nossos passos
e nos conduza todos os dias da nossa vida. Por isso que, na verdade, nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando problemas espirituais, dificuldade, porque nem todos irão entender isso e serão capazes de guardar a palavra. Esta é a verdade. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus pensou em Cristo, lá antes da fundação do mundo, Ele pensou em mim e em você. A nossa imagem, como Paulo disse, que está em Cristo, e Cristo funde essa imagem dele em nós, isso não é agora, isso foi feito antes da fundação do mundo. Quem não esteve na imagem dele lá, nunca vai estar na imagem dele aqui. Como que Cristo nasceu? Cristo nasceu de uma mulher virgem, porque a palavra de Isaías dizia que era uma mulher virgem. Então, é a mesma coisa, todos, eu acho que todos sabem disso. Se você lança um grão de feijão na terra, joga um pouco d'água ali alguns dias, e logo você vai ver aquele feijão, que ele formou um brotinho, saindo assim, perpendicular. E depois de uns dias, aquele brotinho sai fora da terra e torna-se uma plantinha. A vida estava na semente, mas você não via a vida na semente, tá? Para a semente manifestar o que ela tem que ser colocada em um lugar adequado para a vida se manifestar. O grão de feijão, o grão de milho, ou grão de arroz, qualquer outro grão. Esse é o processo. Tem que ter um lugar para colocar aquele grão, um ambiente que vai fazer com que ele reproduza a si mesmo. Jesus, ele reproduziu a si mesmo em dezenas, em centenas e milhares de crentes em 2000 anos. Por isso que a Bíblia diz, se o grão de trigo cair na terra, lá em João 12, e não morrer, ele fica só. Então Deus exige o quê para viver? Morte. E hoje, falar em morte, tirar a liberdade das pessoas, isso para eles é a coisa mais ridícula que tem. Eles se sentem como o quê? Eles se sentem agredidos. Tirar a minha liberdade. Eu falei uma frase aqui, domingo, se alguém não guardou, guarde agora, tá? Por favor. Eu só sou um homem livre quando eu não faço a minha vontade. Quando eu faço todas as minhas vontades, os meus caprichos, eu sou escravo de mim mesmo. Mas quando eu não faço a minha vontade, sou um homem livre. Foi isso que Paulo pregou, um prisioneiro de Cristo. Se você é prisioneiro de Cristo, você é livre. Se você não é prisioneiro de Cristo, você é prisioneiro de si mesmo. Então, aí você percebe que ele nasceu de um ventre virgem intocável. Deus, a palavra é invisível. Você vê a palavra, ela manifestando. Como você viu a palavra? A criança nascendo, o ventre de Maria crescendo, era o efeito que a palavra estava nela. Correto? Era o efeito que a palavra estava nela. O efeito que a palavra está em nós é a nossa mudança gradativamente. Esse é o efeito da palavra em nós. Quando nós vamos crescendo e tomando a forma de Cristo, a forma de Cristo é a forma da palavra. Então o profeta disse, eu vou passar por essa leitura aqui, o irmão Brana disse, Jesus veio de um ventre
virgem, representando que a noiva também, ela vem de uma palavra pura, inadulterada. Ela não vem de pensamentos, ela não vem de psicologia, ela não vem de filosofia, ela não vem de nenhuma coisa de sociologia, ela não vem de teologia, nada. Ela vem da palavra. E se nasce da palavra, tem que produzir a palavra. Então, aquele caso e que nós ouvimos pessoas falando, a palavra falada, a palavra falada, a palavra falada, pode falar a palavra a vida inteira, que ela nunca irá se manifestar, a menos que a palavra esteja vivendo neste corpo, porque nós nascemos da palavra, e Cristo age em nós pela palavra, a nossa ação é pela palavra, o nosso comportamento é pela palavra, a palavra é que nos coloca em uma condição, e nós não fazemos mais o que nós pretendemos fazer, o que nós desejamos fazer. Nós não estamos para satisfazer o nosso ego, nós estamos para preencher, satisfazer a palavra. Então, quando a palavra começa a viver, você está nascendo de algo virgem. Maria era uma mulher virgem, e a palavra de Isaías, a palavra do Senhor foi a ela. E então, agora a palavra, o ventre agora é a sua alma, é o Espírito que está em você, que dá vida à palavra. A palavra tem que viver, se manifestar em algum lugar. Então Deus vem e põe a semente dentro de ti. E quando ele põe a semente ali, porque ele sabe que aquele é um terreno que vai produzir, aquele é um ambiente próprio para a palavra penetrar ali e manifestar a sua vida. Primeiro a palavra estava na semente, depois a palavra vem na planta, e por último ela torna-se semente de novo, e a vida está ali. Então nós nascemos por justificação, santificação, e somos batizados com o Espírito Santo. Agora a vida subiu através do talo, passou por todos os processos e chegou a ser semente de novo. Então a semente é a palavra, e a semente é Cristo. Hoje na igreja, a igreja do Senhor está suposta a produzir o que o Senhor Jesus produziu. É por isso que nós ficamos pensando, produzir o que o Senhor Jesus produziu. É isso que essa igreja irá produzir. Deixa eu ler aqui, parágrafo 145, a mensagem, a palavra falada. A palavra falada é a semente original, e na segunda parte, 145, eu quero entrar bem dentro desse assunto aqui agora. Veja bem, agora estamos chegando a algo. Estamos chegando no Monte Sião. Retém esta palavra, estamos chegando ao Monte Sião agora. Vejamos o que ele disse: a este corpo, quero dizer, nascido virgem, a este corpo, nascido virgem. Nós vemos a personificação disto, vemos isto todos os dias, mas vamos chegar ao corpo verdadeiro. Veja o que ele disse a respeito dele. Vamos olhar, aqui está o que ele prometeu, em João 3,16, eu apenas tenho que ler isto, é tudo que há nisto. Ele disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele disse: eu te desafio a crer no resto disso. Estou falando a respeito
do corpo. Vamos tomar João 20 e o versículo 19. É bom ter que ler aqui na Bíblia, João 20 e 19, tá? Leia para você ver. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Por isso que o irmão Brana disse para aquela mulher: você não deve nada a Deus. O seu pecado é contra o seu marido. É lá que você tem que acertar. Por isso que ele está dizendo aqui: quem perdoa pecado é o corpo. Ele disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Vamos ver o que o profeta disse a respeito. Tá? Ele disse: isto é verdade. A quem ele disse isto? A semente, a palavra. Por quê? Eles só podiam nascer através da palavra. Esta é a razão, você crê nisto? Agora, só um minuto, ele diz: eu te desafio para crer nisto. Se esta não é a palavra de João 3,16, não é a palavra porque você deveria tomar um e não tomar outro. Toda a palavra de Deus é correta, mas ela tem que entrar em um ventre virgem, onde não haja nada a não ser a semente. Você crê nisto? Ele disse, observe atentamente: eu sei que a Igreja Católica alega que eles perdoam pecados através de seu poder denominacional. Mas veja, seus filhos, em cada salão de dança, cabelos cortados, caras pintadas, vejam bem, como que eles podem perdoar pecado? Não, senhor. O que elas fazem? Elas usam todo tipo de roupa indecente e eles dizem que perdoa pecado. Então, o que ele está dizendo? Que esta mulher não é o corpo de Cristo, e só o corpo dele perdoa pecado. Jesus não perdoou a Maria Madalena, não perdoou a mulher do poço, não perdoou Zaqueu. Mas agora ele não está aqui para chegar assim: Hamilton, eu te perdoo, João Henrique, eu te perdoo. Mas aqui está a palavra que autoriza um cristão perdoar.
Porque o perdão tem que nascer exatamente do corpo, porque o corpo tem que ter uma cabeça, e esta cabeça é Cristo, esta cabeça é o Espírito de Deus. Então, é o corpo hoje que perdoa pecado. Aonde nasceu esse corpo? Esse corpo nasceu de um ventre virgem, como Jesus veio de um ventre virgem. Esse corpo é a palavra, isto é, Jesus Cristo de novo, manifestando o seu poder de perdão, o seu poder de graça, o seu poder de misericórdia, através de homens e mulheres que ele os encheu com o Espírito Santo, que é o corpo dele aqui na terra. A mensagem, deixa eu voltar aqui, é o 129, da mesma mensagem. Vamos somando isso aqui, 129. A chuva cai sobre justos e injustos. Este é que é o problema. Isto é que porque nós não tínhamos uma noiva pronta. Eu quero que vocês atentem para isso. Nós não tínhamos uma noiva pronta. Tá? Quando foi? Foi lá nos dias do Pentecostes. Nós não tínhamos uma noiva pronta. E o que aconteceu? Observe isso agora. Porque nós não tínhamos uma noiva pronta para Cristo agora. Nós semeamos semente denominacionais. Você percebe que a semente que foi semeada, ela não vingou, não deu nada. Isto é correto. Mas lá no meio deles, alguns trigos caíram. Isto é correto. Mas veja, o mesmo Espírito que faz o verdadeiro cristão genuíno falar em línguas, o verdadeiro Espírito que faz do crente genuíno um cristão, porque ele está irrigando uma palavra, uma semente. Aquele mesmo Espírito faz algo substituto para isto, como o híbrido de Eva. Deixa o híbrido igualmente feliz, a gritar, se agitar, e assim como faz os verdadeiros cristãos. Mas, a respeito daquilo, como o restante deles. Mas qual é a verdade disto? Para começar, a semente está errada. Ele está falando da visão que ele teve lá no princípio. Lembra que veio um homem e semeou uma boa semente, depois veio um homem furtivo atrás, semeou outra semente, e chegou um tempo, a visão de 1946, chegou um tempo que a planta cresceu o trigo, cresceu o joio, estavam todos juntos, era a mesma plantação, e veio um calor e uma falta d'água muito grande, e o trigo estava ofegante, chamando por água. O joio também clamava por água, como o trigo clamava, os dois juntinhos, no mesmo campo, tendo o mesmo clamor, chamando pelo Espírito, chamando pela água da vida. De repente veio uma grande nuvem, e caiu uma grande chuva, e houve uma alegria, um gozo muito grande, e o trigo regozijou, saltou, cantou, e o joio fez a mesma coisa, estava misturado. Ele está falando de uma visão entre os pentecostais, e disse, então não tinha uma noiva pronta para receber a abertura da palavra em 63. Não tinha uma noiva pronta para absorver os mistérios. Tinha que chegar uma hora que essa noiva aparecesse. E esta noiva, ela é uma virgem pura da palavra.
Agora, segue a mente do irmão Branham para você ver. Então, todas as suas denominações carnais não significam nada, embora eu fale em língua dos homens, dos anjos, não tendo caridade, nada adianta. Embora eu possa mover montanhas, não tendo caridade, nada me adianta. Embora eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, se não tiver caridade, isto nada adiantará. Se eu falar em línguas dos homens, dos anjos, isso se torna como o metal que soa e o sino que tine. Nada seria. Ouça, igreja pentecostal, porque é uma semente híbrida. Ela não pode vir para a palavra. Agora, aí está o corpo que dá luz ao corpo de Cristo novamente, deve ser de um ventre virgem. O corpo que dá luz a Cristo de novo é um ventre virgem. Vocês estão me acompanhando o paralelo? Maria era uma virgem, escolhida por Deus, depois de 700 anos. Ela apareceu em cena e trouxe o Messias. A primeira vinda. A segunda vinda, Cristo nasce novamente de um ventre virgem, que não tem mistura religiosa, que não tem mistura intelectual, mas é a pura palavra. E dessa igreja, desse ventre que é pura palavra, Cristo nasce a segunda vez, na sua segunda vinda. Agora, quando Cristo nasceu, ele cresceu, passou pelo período de 33 anos, mas os seus 30 anos, ele manifestou o que estava nele. Ele multiplicou pães, ele parou tempestade, ele ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, limpou os leprosos. A palavra estava se manifestando. Depois ele tomou a palavra, abriu a palavra lá em São João 6 e começou a ensinar os seus discípulos. A palavra estava sendo aberta. E você vê que começou uma multidão atrás dele, comendo pães, uma multidão o acompanhava por todos os lados, mas chegou um tempo que ele ficou só. Ele tinha 72, tá? E você coloca mais 12, dá 84. Aqueles 70 quer dizer, os 70, 82, aqueles 70 foram embora. Quando ele disse, quando ele mostrou a verdade de quem ele era, eles foram embora. Quem pode suportar esta mensagem? Quem pode suportar esse ensinamento? Quem pode suportar a mensagem de Malaquias 4? Quem pode suportar esses ensinamentos? Quem pode sobreviver isto numa era moderna requintada, numa era de pecado como Sodoma? Como suportar isto? Como crer nisso? Como viver dessa maneira? Eles saíram, eles eram crentes fronteiriços, eram crentes denominacionais, andaram com a palavra, viveram ao lado da palavra, viram a manifestação da palavra e eles foram embora. Qualquer sombra de sistema, denominação dentro de nós, esta palavra vai expulsar para fora. Agora preste atenção. Então, Cristo nasce de um ventre virgem, Cristo nasce do eleito. Então, a imagem estampada de Cristo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quer dizer, esta imagem que estamos falando foi a mesma que trouxe Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe toda a palavra, ele era toda a palavra.
Toda a palavra era a imagem que ele trouxe, o poder que ressuscitou dos mortos, o poder que levou para a glória. Isto é a imagem dele. Esse é o poder que está em ti, que está na noiva. Sim, é a palavra inadulterada, é o poder de ressurreição, é o poder de transladação, é o poder da palavra criativa, está nela, porque ela é a imagem dele, ela deu a luz a ele, o eleito da luz, a palavra verdadeira, e Cristo, o verdadeiro homem, está dentro deste homem que nasceu de novo. E ele disse, ouçam isto, foi por isso que ele produziu por isso que ela, a igreja, produziu mais de 1 milhão em 44. Em 1944, a Batista produziu mais de 1 milhão. Esse é o slogan Batista. Este é o porquê as denominações pentecostais que não puderam dar nascimento espiritual para trazer as manifestações, o Cristo, porque foi apenas a chuva da semeadura. Escute isso, aqui é uma história que é para colocar na alma. Era a chuva da semeadura. Ela trouxe uma igreja denominacional, ela está consolidada com grandes, os evangélicos, está isto no mesmo caminho de Coré, ela está indo com as denominações. Esta é a razão. Agora vamos voltar no Velho Testamento para alguns tipos. Então, vou começar aqui em poucos minutos sobre algo e vos deixarei ir. Vamos voltar ao Velho Testamento para alguns tipos para provar estas coisas. Agora, eu gastei muito tempo aqui, ele diz, agora vamos mudar, o assunto aqui está. Agora, o primeiro eu tenho algo para dizer, eu tenho algumas páginas aqui escritas, tenho que apressar. Agora, esse é o porquê temos as coisas que temos agora, todas estas coisas que eu disse, se elas não estiverem de acordo com a Bíblia, não se ajustarem com a palavra de Deus, elas são erradas, elas estão erradas. Todo este quadro, eu apenas vou apressar aqui, e o profeta disse, eu lhes prometo, aqui está o que vou dizer, coloquei a igreja de pé, aqui está, para dizer a vocês, eu ficarei com ela ali de pé. O que posso lhes dizer? Eu não posso prever o futuro, eu não posso lhe dizer o que fazer, o que farei? Eu deixarei assentados em um galho. Eu levantei minha mão e disse, Deus, eu acho que estou fazendo isto pela tua vontade. Eu nunca fiz isto, nunca antes, porque a semente não havia sido semeada ainda. Então deixa eu pular aqui um trecho que eu iria ler. Ele está dizendo o seguinte, desde 1944 ou 46, da visão lá da caverna, até em 1963, não havia ainda uma mensagem para colocar a igreja no arrebatamento. Ele disse, a chuva que caiu, não tinha semente para trazer para fora. Não tinha semente para brotar, para produzir. O profeta fez um trabalho de 30 anos ao redor do mundo. E quem sustentou Irmão Branham, e quem patrocinou Irmão Branham, foi os homens do Evangelho completo, que reunia todas as denominações num corpo só. Eles faziam grandes campanhas. Mas um dia, ele ia trazer a mensagem para a semente.
E quando ele foi trazer a mensagem para a semente eleita, para saber quem ela é, então Deus tirou o irmão Branham de Jeffersonville, levou lá para o deserto em Tucson, onde ele ficou 3 anos, e lá Deus trouxe a abertura dos 7 selos, lá foi onde a nuvem apareceu, lá onde apareceram os 7 anjos. Aí ele veio com uma mensagem, ele veio com selos para agora esta chuva vai só trazer trigo para fora. Esta chuva, ou seja, esse ensinamento da abertura da palavra, a revelação de 7 mistérios, que até então foi aberto em 10 mensagens, nos 7 selos, está mostrando exatamente isto hoje. Esta chuva só vai alimentar a semente, só vai dar crescimento à semente, e a semente vai manifestar exatamente aquilo que está nela, a vida que está nela. Então tem uma semente aqui, a palavra é outra semente. Tem uma palavra no céu e uma palavra na terra, diz o irmão Branham. A palavra da terra está aqui e a outra do céu, mas o céu desceu aqui na terra, a chuva, a palavra veio do céu e caiu sobre esta semente. Ela recebe a chuva, esta semente morre, e quando ela cresce, ela é a imagem perfeita, a imagem de Cristo. Tem que morrer, nascer de novo para manifestar a imagem dele. A imagem dele é esta palavra vivida. Jesus, Adão estava no pó. Adão veio do pó, não veio? Eva estava nele, era apenas sombras de tipos. Mas se você observar, Jesus, ele veio com a mesma matéria orgânica do pó. Deus não o chamou do pó. Deus pôs sua palavra dentro de um óvulo que ele criou e trouxe esse homem para fora. Entenderam? Mas a mesma matéria que Adão foi feito, Jesus foi feito. A mesma 16 composições que temos no corpo, Jesus também teve. A diferença que ele não podia ter pecado para vencer o pecado, para redimir o pecador. E quando ele redime o pecador, ele limpa este homem, ele limpa esta igreja. Agora ele vem com a palavra que Joel chamou de chuva, e esta chuva cai, esta palavra cai, e a palavra vem diretamente para a semente. Quando ela atinge a semente, quando os seus olhos relampejando abrem os mistérios, e você pode ver que Jesus Cristo sempre esteve diante de nós, e nós nunca tínhamos percebido. Mas chegou um tempo então, que você viu Jesus Cristo nesta palavra, e quando esta palavra entrou no seu coração pelo Espírito Santo, você vê Jesus Cristo em você mesmo. Esta é a imagem de Deus, a imagem de Cristo no eleito, a imagem de Cristo na igreja eleita, e a imagem de Cristo é a palavra em sua plenitude, voltando novamente para levar essa igreja embora, para arrebatá-la. Tem uma matéria aqui que é de suma importância, eu quero passar para vocês, só um instante. Essa aqui é a era de Pérgamo. Eis aqui o que estou tentando dizer-lhe. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 11. Isso quer dizer
que uma prostituta é de espécie humana. Ela pode trazer um filho, e este filho ser uma semente predestinada de Deus. Vamos provar isso no Espírito. Ninguém aqui nasceu na mensagem. Ninguém aqui viu Malaquias 4, nem Apocalipse 10. Quem nos gerou no sistema religioso foi a filha da prostituta, que é mais perversa do que a mãe. Tá? Mas não importa. Você apenas passou por aquele processo religioso. Ela te gerou, conforme gera um religioso. Mas a semente que estava ali, ela não tinha como alimentar essa semente. Ela não tinha como cuidar desta semente, ela não tinha palavra para essa semente, ela não tinha ministério para esta semente. Então, o Senhor envia a sua palavra por intermédio de um profeta e atinge esta semente que não recebeu nada lá daquele sistema. Apenas a mulher prostituta, o homem, um toxicômano, pode gerar uma criança. Porque lança a semente na terra, não importa se é boa ou ruim, ela tem que nascer. Então não importa a origem que você foi feito, essa carcaça aqui. Importa que antes da fundação do mundo, tinha uma imagem lá, e era a imagem de Cristo, e você ia se ajustar nela. Lutero ajustou nela, Wesley ajustou, os pentecostais ajustaram com uma imagem muito tênue, muito distante de quem era Cristo. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Mas nesta hora, a imagem dele desce completa. Jesus vem completo em 7 selos. Jesus vem completo porque tinha 7 igrejas em Apocalipse, tinha 7 estrelas, e nós estamos ouvindo a mensagem da 7ª estrela, que aponta para Cristo, aponta para a palavra. Então, quando isso veio, quando chegou, esta semente se despertou, se identificou. A palavra identificar é se apresentar. Identificar é dizer assim: eu sou exatamente esta pessoa. Por isso o profeta pregou a mensagem: identificados com Cristo. Identificar é se dar a conhecer. Identificar significa que você manifestou quem você é. Você se identificou a pessoa que você é. E nós nos identificamos com a palavra. Nós nos identificamos com a pessoa de Jesus Cristo. Não o Cristo físico, mas o físico, o Cristo palavra, o verbo encarnado. Nós tínhamos um lugar para Deus trabalhar. Tinha um lugar para Deus falar, tinha uma semente para receber a outra semente que vinha. Se você não tivesse semente, você já tinha chutado esta mensagem para fora e sair por qualquer religião por aí. Mas você ficou com a palavra, você recebeu a palavra. Por quê? Porque esta semente tinha que receber vida divina, e essa vida te alcançou, porque lá, antes da fundação do mundo, Deus tinha esculpido a imagem de Cristo, e quando Ele fez a imagem de Cristo, palavra, Ele te fez junto com Ele. Vocês são iguais, somos iguais, amém? Agora Ele disse: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer vida
que tivesse na semente passaria para plantar. Depois, para o fruto. A mesma lei aplica-se à igreja hoje. Qualquer semente proveniente da igreja produzirá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Ela será super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele que estarão mesmo em sua própria imagem. Isto é, para que estejam unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra de Deus, do Deus vivo. As denominações não podem produzir isto, porque é semente errada. Elas produzirão seus credos, elas produzirão seus dogmas, mistura com a palavra, e a mistura da raça produz um híbrido. O profeta falou uma coisa aqui, que eu parei para pensar. A palavra tem que misturar com a palavra para gerar Cristo. Está na mensagem, a palavra falada, semente original, segunda parte. Por quê? Se você tem um esperma, ele não tem como produzir nada se ele está só. Ele tem que encontrar um ambiente adequado para produzir, que é chamado óvulo. Os dois se encontram ali começa a formar um ser humano. E ao longo do tempo, ele chega a hora de se manifestar completamente com todos os seus membros, é um ser humano. Então, aqui está uma parte que é chamado igreja, não é? Igreja noiva de Cristo, chamada igreja. No feminino, ela é igreja. Se você ler Hebreus, você vai ver que ele fala, meus irmãos, e cantarei louvores no meio da congregação, e não se envergonhe de chamar seus irmãos. Então, por outro lado, nós somos filhos de Deus. Por outro lado, somos chamados Messias, quando recebemos a palavra. E também nós temos uma posição de igreja, no feminino. Igreja. Então, por quê? Porque a igreja que recebe a palavra e produz o que a palavra é. Maria recebeu a palavra e produziu o que ela recebeu. Produziu Cristo. Então você recebe a palavra, então você é o óvulo de Deus, a semente, o germe de Deus está aí, é uma parte da palavra, outra parte da palavra vem e entra aí e mistura os dois e forma um homem chamado Jesus Cristo. É isso que a igreja é. A igreja que nasceu de novo, cheia do Espírito Santo. A igreja que está na linha da ordenação, da predestinação, da eleição. Essa igreja, ela é a palavra. Você não sabia, não era do nosso conhecimento, mas um dia você descobriu algo, Deus te revelou. E quando você se manifestou, foi como a mulher do poço. Quem podia explicar para ela? Foi como a mulher que tocou no Senhor. A palavra estava na viúva.
Se a palavra não estivesse na viúva, Elias nunca tinha ido na casa dela. Mas porque lá tinha uma parte da palavra e era um tempo de tribulação, um tempo de miséria, e aquilo era um tipo que Deus estava formando ali. Então ele tira Elias lá do riacho e transporta para a casa da viúva. E como que ela ia receber um homem em sua casa? Ela e o filho só. Como que ela ia pôr um homem estrangeiro? Porque Elias era um hebreu e aquela mulher era uma gentia, e pôr um estrangeiro dentro da casa dela. Como que aquela mulher ia conviver ali com aquele homem? Ela abriu a porta e disse: entra! Porque ela tinha o mesmo calibre. O que estava em Elias estava naquela viúva. O que estava no Mombrana está na noiva. O que estava no Mombrana era Cristo, e Cristo está em você. O mesmo Cristo que estava no profeta está em ti. Por isso que ele entrou, viveu com ela, multiplicou o azeite e a farinha e salvou aquela viúva. Agora, o fato principal é da mulher se identificar com Elias, de receber Elias, um estranho para ela. Mas quando aquele velho bateu na porta, ela olhou para ele, eles se identificaram. Quando Jesus chegou diante da mulher do poço, ela se identificou com ele. Quando Jesus chegou diante de Zaqueu, ele se identificou com Cristo, como foi com Natanael, como foi com Pedro. Agora, essa história, ela continua. Essa história é maravilhosa. O mesmo Jesus que foi a Natanael, foi a Pedro, foi a André, é o mesmo que veio a nós. É o mesmo que veio e começou a falar dos mistérios, contar coisas que você nunca sequer ouviu, e como aquilo estava bem diante de nós, nós não sabíamos, ele foi abrindo aquilo, e você foi vendo o sobrenatural se manifestar, e você se agarrou a esta palavra. Aí você sabe, então, corre as escrituras, que Deus tinha os profetas lá no passado, e que Deus teve os apóstolos nos seus dias, e que Deus tem uma igreja hoje, que tudo que foram os profetas, que foram os apóstolos, essa plenitude está nela hoje. Hoje é o dia da plenitude da palavra, a imagem de Cristo manifestada nesta igreja, a palavra vivendo através da nossa vida. Agora, vou voltar para terminar aqui. O que eu falei, como que um homem fica a vida inteira e nunca perdeu a imagem, nunca perdeu o perfil do rosto, como era o seu cabelo, como eram os seus olhos, seus músculos. O que Michelangelo viu um dia, ficou a vida inteira e não perdeu um detalhe, até que ele entregou a obra. O que Deus viu lá na eternidade, a inspiração de Deus, ele não perdeu um detalhe. Agora, ele está vendo esta imagem aqui na terra. O corpo está aqui. O corpo fala. O corpo manifesta. O corpo tem ação. Agora, tem corpo sem cabeça? Não tem, tem? Então, o que dirige o nosso corpo, o que faz nos ouvir e falar, nossa capacidade de absorver um assunto e sintetizá-lo, isso é a cabeça. É a cabeça que mostra que nós devemos, o que não devemos fazer. É a cabeça que nos guia, a cabeça que manda o nosso pé dar o passo, levantar a nossa mão, abaixar a nossa mão. É a cabeça.
Quem é a cabeça deste corpo hoje? O Senhor Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Então, tudo que a cabeça faz e movimenta, o corpo movimenta junto. Se a cabeça saiu da sepultura, ressuscitou. Se a cabeça curou os doentes, se a cabeça foi trasladado, se a cabeça esteve em Elias e Moisés, esteve lá em Jeremias, esteve lá em Daniel, esteve em Samuel, Cristo em forma de profecia naqueles homens. Agora era o Deus encarnado quando ele chegou aqui na terra. Hoje esse Deus, ele manifesta em um povo. Ele nunca esteve num povo pela primeira vez. Ele levanta uma semente para viver nessa semente, para manifestar através da semente. Esta semente é capaz de enfrentar todas as adversidades do dia e vencer todas as lutas. Se Cristo está em você, Ele luta, Ele peleja por você. Amém. Se Michelangelo, que foi a inspiração para o irmão Branham pregar a mensagem de obra-prima, ele ficou a vida inteira, não perdeu um traço do corpo de Moisés, Deus não perderia também. E aqui é a hora final. Aqui é a parte do acabamento, a parte que mostra a beleza da obra, a parte que mostra o esplendor da obra, porque aqui é a obra final. Quando ele lixou aquela estátua, ele deu brilho onde deveria dar, e foi uma obra perfeita. E a pergunta que se fizeram a Michelangelo disse, como que ele fez de Moisés daquela maneira? Ele só respondeu assim, é a resposta mais sábia que eu já vi. Eu peguei um bloco de granito e tudo que não era Moisés eu tirei, e só restou Moisés. Tudo que era João Henrique, Deus tirou. Tudo que era Hamilton, Deus tirou. Foi tirando, foi esculpindo, estão entendendo? Foi esculpindo, a palavra foi esculpindo, a palavra foi nos cortando, ela foi polindo, a palavra ela foi lapidando tudo, até que chega a hora exata que Deus vê, olha assim na imagem e diz, essa é a minha inspiração, tudo que estava neles eu tirei para fora, agora só está eu lá. Só eu me vejo lá, naquele homem, naquela mulher. Só eu me vejo naquela igreja. Tudo que eles eram como homens, tudo que eles eram como pessoas mortais, eu tirei. Eu pus a minha vida neles, eu pus a minha glória neles, eu pus neles o meu poder, eu pus minha palavra neles. Agora tudo que eles sou eu, é eu que estou neles. Ele olhou na estátua e viu como era Moisés, a sua inspiração. Deus olha nesta igreja e vê ele perfeitamente nela, sem sequer uma mancha, uma ruga. Ela é perfeita, a imagem de Cristo. Essa é a igreja da hora, por isso que ela vai ficar menor. Por isso que ela vai ficar menor, porque aquela palavra que eu li ali, o profeta diz, aquela chuva não tinha semente. A chuva pentecostal não tinha semente, mas quando ele abriu a palavra, essa chuva que caiu, ela foi para a semente. Ela não foi para um grupo. Senão nós tínhamos um grupo no Brasil muito grande do povo da mensagem. Um grupo muito grande, 4, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Mas esta chuva cai na semente, não no grupo. Ela caiu em você. Que chuva é essa? É a palavra. É o mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Então, esta palavra é a chuva que Deus fez vir no tempo certo, na hora certa, para colher a semente. Em 63, a abertura da palavra. Creio que essa chuva tem caído em minha vida. Você crê que tem caído na sua vida essa chuva? Amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé.